trans. Não era. Tu não tinha passado? Não, que eu tinha passado com 9.3. Não era. Era o quê? Passou de idioma. Ai, aqui, Eu rodei. Luigi, tu fez as trilhas. As trilhas, sim, eu já fechei as notas das trilhas. Tu te saiu bem até nas trilhas. Agora a avaliação eu ainda não consegui ver. Vixe, mãe, eu passei nas trilhas. Já tem aí um pontinho já. Bom, pessoal, então vamos ali para a página 40 do livro verde ainda, tá? Então, ali é sistema digestório. Agora a gente vai ver vários sistemas. Vocês estão me escutando bem? Sim? Tá. A gente vai ver vários sistemas agora, tá? Então, a gente viu os tecidos e agora a gente vai ver os sistemas. Então, a gente começa pelo sistema digestório, que é o mais simples. Vamos usar o Luigi aí de exemplo, que ele tá comendo ali a uva, tá? Então, Luigi, me explica aí, onde é que começa a digestão do alimento? Da uva aí que tu está comendo, onde é que começa a digestão? Pela boca. Isso aí. E qual é a digestão que a gente faz na boca? Faço ideia. Não faz ideia? Alguém faz ideia? Mastigação. Então, a gente tem duas digestões na boca, tá? Desculpa te atrapalhar de novo. Mas aqui tá que eu tirei 6 de 10. Ah, tá bom. Eu vou olhar depois. Então, a gente tem duas digestões na boca. A mecânica, que é a que o Luigi está fazendo agora, mastigando. E a química, que é com a saliva, tá? Então, a mecânica é a mastigação, é a utilização dos dentes para macerar a comida, para a comida começar a se transformar até as quebras, tá? E a química, através da saliva, que aí começa o processo de quebra das substâncias químicas que tem no alimento, tá? Então, os dentes, eles vão quebrar as partículas do alimento em vários pedaços para a superfície de contato desses alimentos com as próximas substâncias ser maior, né? E a saliva já começa esse processo de quebra química das substâncias que tem nos alimentos, tá? Então, a gente começa ali pela boca e pela saliva, tá? Bom, no momento que a gente começa a comer, a saliva, ela já começa a ser produzida. Na realidade, a saliva, ela começa a ser produzida quando a gente sente o cheiro da comida, tá? Que aí o nosso organismo, ele começa a se preparar para receber o alimento. No momento que a gente começa a mastigar o alimento, os sucos lá do nosso intestino, do nosso estômago, eles começam a ser produzidos e lançados no estômago, tá? Para quando receber o alimento, o bolo alimentar, a barriga, o estômago, né, já está preparado para começar a dissolver essas substâncias. Por isso que a gente tem que cuidar o quanto de chiclete que a gente come, tá? Porque a gente pode acabar causando algumas úlceras no estômago se a gente comer chiclete demais. Porque a gente fica mastigando e não entra nada. E o nosso organismo fica ali preparando os sucos para digerir aquele alimento que a gente está mastigando, tá? Então a gente tem que cuidar disso. É porque ele acha que vai ter esse alimento, né, pro organismo. Oi, Stephanie? É porque ele acha que vai descer alimento pelo organismo. Isso aí, porque ele acha que vai descer alimento pelo organismo. E aí ele já começa a preparar, tá? Bom, então ali, ó, tá mostrando uma representação, né, do nosso sistema digestório todo e das nossas glândulas anexas, que são aqueles órgãos que vão auxiliar
no processo de quebra das substâncias alimentares, tá? Então, a gente tem a boca, na boca a gente tem as glândulas salivares, né? A gente tem uma glândula salivar que é aqui embaixo da língua, entre os dentes da frente aqui, tá? Se a gente coloca a língua ali, a gente consegue fazer com que dê uma esguichadinha de saliva, tá? Claro, a gente tem mais glândulas salivares, né? Mas aquela ali é a mais fácil da gente notar. Depois a gente tem a faringe, né? Que é o órgão que ele é comum para o sistema digestório e para o sistema respiratório, tá? Na faringe nós temos um músculo chamado glote, que é o que fecha lá as vias aéreas quando a gente está comendo, para a comida não ir pro pulmão. Então, quando a gente se engasga, né? É isso que aconteceu. A glote não fechou numa velocidade certa, a comida foi desviada. Em vez de entrar para o estômago, foi em direção aos pulmões. Para a comida não chegar no pulmão, a gente se engasga, a gente faz esse ato de fazer com que o alimento volte, né? Para não ter problemas lá no sistema respiratório, tá? Então, ali na faringe, a gente tem o esôfago, né? Que faz a comunicação, então, da boca, faringe e estômago. Depois, nós temos o estômago, tá? O intestino delgado, que ele é dividido em algumas partezinhas que a gente vai ver agora, tá? Que é o duodeno, jejum e ilho. A gente vai ver qual é a função de cada um deles. Depois nós temos o intestino grosso, o reto e o ânus, tá? E aí, como glândula anexa, nós temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Que fazem funções importantíssimas lá no nosso processo de digestão. Bom, então, como eu falei para vocês, a boca ali, ó, tá mostrando para nós. Ela faz essas duas digestões, a mecânica e a química, né? A mecânica é a mastigação, a química é a insalivação, né? A entrada de saliva no alimento, tá? A deglutição, então, é o ato de engolir o bolo alimentar. Quando a gente põe o alimento na boca e começa a mastigar e começa a quebrar as partículas e começa a ter a interação da saliva, esse alimento se modifica em bolo alimentar, tá? Aí nós já temos o bolo alimentar. Bom, ali na página 41 tá mostrando para nós as nossas glândulas salivárias, tá? Então, ali está mostrando para nós as sublinguais, submandibulares e as parótidas. Então, elas que vão lançar a saliva para ajudar, né, nessa digestão química, tá bem? Ó, então, ali diz que a saliva apresenta uma enzima, que é a amilase salivar, que inicia, então, a digestão do amido e do glicogênio, tá certo? Então, cada substância ela vai entrar no processo de digestão de alguma partícula dessas, ou amido, ou gordura, tá? Então, cada característica do alimento, cada substância do alimento vai ser quebrado por uma enzima específica, tá? Aí tá mostrando para nós ali que a gente tem 32 dentes, tá? E cada um tem uma função específica. Então, nós temos 8 incisivos, tá? Então, a gente tem o central, né? Que são esses maiores, e os laterais, que eles vão ajudar a cortar o alimento, tá? Então, quando a gente pega uma maçã mesmo, a gente corta o alimento com os dentes da frente, com os incisivos. Nós temos os caninos, que são esses que são pontudos, né? Que nos ajudam, então, a furar e a rasgar o alimento, tá? Pensem que antigamente não tinha garfo e faca, então a gente precisava dos dentes para fazer o processo de rasgar o alimento, tá?
Os molares, então, pré-molares, 8 pré-molares e 12 molares, que são os que tem lá atrás, que trituram o alimento, tá bem? O terceiro molar, então, é o siso, que nem todo mundo tem, né? Que faz esse processo também de triturar o alimento, tá? Então, a gente rasga com os dentes da frente e tritura, mastiga com os dentes de trás, tá? A gente sempre empurra a comida para os dentes de trás, porque eles têm a estrutura para macerar o alimento, tá certo? Vamos ali para a página 42, está mostrando a nossa faringe e o nosso esôfago, tá? Então, a faringe é esse canal que eu falei para vocês, que comunica a boca ao esôfago, certo? Ele também vai comunicar, então, lá o nosso sistema respiratório, tá certo? Então, a gente tem a glote, que eu falei para vocês. O esôfago, tanto o esôfago quanto a faringe, elas são estruturas, são órgãos musculares, muito musculares. Para quê? Para fazer esse processo de empurrar o alimento até o estômago, tá? Então, ele faz esses movimentos peristálticos, né? Que é essa contração do músculo. E com essa contração do músculo faz com que o bolo alimentar seja empurrado, movimentado até o estômago, tá? Então, a faringe e o esôfago são um cano que passam o bolo alimentar. Só que ele não é um bolo parado, ele é um cano parado, né? Ele é um cano com movimentos, tá? Então, ele tem esses movimentos peristálticos, esses movimentos de contração que auxiliam, então, o bolo alimentar a ser empurrado, tá? Aí tá falando para nós que o esôfago ele tem mais ou menos 25 centímetros, tá? Bom, passando pela faringe e pelo esôfago, nós temos o estômago, tá? Então, ele também é um órgão muscular, porque ele precisa dessa movimentação. Na realidade, todos os órgãos do sistema digestório, eles vão ser musculares, porque eles precisam fazer esse movimento de empurrar, tá? Para a passagem do bolo, ou do bolo alimentar ou do bolo fecal, tá? Então, todos vão ter essa musculatura e esses movimentos peristálticos, tá? Então, tá falando ali para nós, ó, que o estômago ele é uma bolsa que apresenta duas válvulas, né? A cárdia e o esfíncter esofágico, né? Então, a cárdia ela fica na parte superior, que é chamada também de cárdia ou esfíncter esofágico, que fica na parte inferior, né? Que se comunica então com esôfago. E o piloro, ou esfíncter pilórico, que fica, então, na entrada com o intestino delgado. Ele se comunica, então, com o duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. Então, a parte de cima do estômago, a entrada ali da comida é pelo esfíncter esofágico, que está se comunicando com o esôfago, tá? E a parte que se comunica com o intestino é o piloro. Tá? Então, eles são dois esfíncteres que abrem e fecham e se contraem também, tá bem? Para fazer essa transformação, essa continuação. Bom, então ali o início do intestino delgado é chamado de duodeno, tá? O intestino delgado é dividido em 3 partes, tá? Cada parte tem uma função específica, tá certo? Bom, no estômago, então, tem a ação de enzimas digestivas, né, que vão digerir proteínas, tá? O pH é ácido, então ele vai conseguir corroer, né, essas enzimas, vai desmanchar essas substâncias. Estão prestando atenção ou estão conversando entre vocês em algum lugar? Porque eu tô vendo que tem gente rindo, eu não sei. Eu acho que eu não tô contando piada. Então, prestem atenção aí, tá? Só cuidado que tem gente com a câmera desligada ainda, tá? Bom, então a gente vai ter
um pH ácido no estômago, por isso que eu falei para vocês do cuidado com mastigar chiclete, né? Porque a entrada dessas enzimas, dessas substâncias, vai manter esse pH sempre ácido no estômago, tá? E ali a gente vai ter quebra de vários alimentos, tá certo? Então, ali embaixo diz assim, ó. Ao chegar ao estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, constituído de ácido clorídrico, que mantém o pH em torno de 2, né? Um pH ácido. Com isso, a enzima pepsina, produzida de forma inativa de pepsinogênio, torna-se ativa a ação lá do ácido clorídrico, dando início à digestão das proteínas, tá? Essas moléculas são fragmentadas em peptídeos de tamanhos variados. Então, aqui a gente vai ter a quebra das proteínas no intestino. Oi. Qual é a parte do nosso sistema que quando a gente come uma coisa ruim, que pra mim é ruim, que é boa, qual é a parte do nosso corpo que define isso? Se sente gosto? É a língua? É a língua. Tá? A gente sente o gosto na língua. Antigamente tinha aquelas divisões, né? Uma parte a gente sente o ácido, na outra parte a gente sente o doce, mas na realidade não é assim. A nossa língua ela é cheia de papilas gustativas que a gente consegue sentir o gosto por ali, tá? Então todos os lugares da nossa língua ele sente todos os gostos, tá? Então a gente tem a sensibilidade para o ácido, o doce, o salgado, o azedo, tá? É tudo na língua. Algumas pessoas têm um outro, acho que é quinto sentido, né, da gustação, que é chamado de umami, né? Que seria um gosto diferente que as pessoas sentem, tá? Como é que eu sei se eu sinto ou não? Só fazendo o exame, tá? Que é um gosto diferente, que eu não sei descrever, porque eu não sinto, tá bem? Então, é na língua que a gente sente o gosto, que a gente sabe se a gente gosta ou não de alguma coisa, tá? Bom, o alimento entrou na boca, virou bolo alimentar. Passou pelo esôfago como bolo alimentar, chegou no estômago como bolo alimentar. No momento que ele recebe as enzimas que vão quebrar lá as proteínas do alimento, esse bolo alimentar ele se transforma, tá? E aí ele se transforma numa coisa que a gente chama de quimo, tá? Que aí a gente tem a interação de várias enzimas ali ajudando. Vai, Rafael, pode ir? Ajudando nessa quebra dos alimentos, tá? Bom, lá embaixo, ainda na página 42, tá falando que as células da mucosa gástrica produzem um muco que protege a parede do estômago. Então, o estômago ele tem um muco, como se fosse uma película, tá? Que vai proteger ele contra essa acidez que vem das enzimas dos líquidos, tá? Quando a pessoa perde essa proteção, esse muco, acontece as úlceras gástricas, tá? Que seria como se a pele, né, do estômago começasse a ser corroída por esse ácido que tá lá no nosso estômago, tá? Então, aí a gente tem várias doenças, né? Uma delas é a gastrite, que seria essa ferida, né? Essa parte corroída do estômago, tá certo? Então, a gente tem ali as úlceras e a gastrite. A gastrite, ela é a evolução da úlcera, né? Então, a úlcera seria só uma pequena feridinha, a gastrite já é uma coisa mais forte, vamos dizer assim, tá? Algumas bactérias também podem causar essa lesão, né, na parede do estômago. Uma delas, então, é a Helicobacter
pylori, né? O H. pylori, que a gente conhece, que é uma doença mais costumeira de acontecer, geralmente quando a pessoa está muito estressada, né? Nós temos bactérias no nosso sistema gastrointestinal que nos ajudam nas quebras dos alimentos, né? Então, acaba que essa bactéria que não faz tão bem assim, ela também consegue um ambiente bom para se reproduzir, tá? E aí, quando a gente fica muito nervoso, tem excesso de suco gástrico no nosso estômago, a gente estimula mais a produção dela, tá? E aí vai afetar o nosso sistema digestório. Bom, pessoal, se vocês quiserem me parar, vocês me parem, tá? Me questionam, falar alguma coisa, vocês estão livres aqui, tá bem? Então, na página 43, ele tá falando do intestino delgado. Então, o nosso intestino delgado ele é dividido em 3 partes, como eu falei para vocês, que é o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? Então, o duodeno se comunica com o estômago, o jejuno é a parte do meio do intestino e o íleo se comunica com o intestino grosso, tá? Nós temos cerca de 6,5 metros de intestino delgado, tá? É intestino para dar com pau, tá? É 6 metros de intestino dentro da nossa barriga. Por isso que criança tem aquela barriga saliente, tá? Porque a criança já tem uma grande quantidade de intestino dentro de uma barriguinha pequenininha, tá? E a gente não aparece tanto porque a gente cresce e fica tudo certinho ali dentro da nossa caixa, do nosso corpo, né? Bom, então fala ali para nós que no duodeno, o bolo alimentar, ele recebe a bile, né? Que vem lá da vesícula biliar, que foi produzida no fígado, né? A bile, então, ela é a substância que quebra a gordura, tá? Quando a gente vai lavar um prato engordurado, né? A gente coloca água quente e detergente para facilitar ali a lavagem ali do prato, né? A quebra da nossa gordura no nosso intestino delgado, então é a bile, tá? Então a bile faz esse processo aí de água quente com detergente para quebrar a gordura. Também a gente tem o suco pancreático, tá? Que pelo próprio nome já diz, é produzido no pâncreas, tá bem? Que aí faz a quebra de outras substâncias. Então, ali tá falando para nós, ó, que o fígado se comunica com o duodeno por meio do ducto colédoco, tá? Ou biliar, que transporta a bile para a vesícula biliar, onde ela é armazenada. E depois, quando a gente come algo gordo, a bile sai da vesícula biliar e vai, então, lá pro intestino delgado para fazer esse processo de quebra. Por isso que quem perde a vesícula biliar, né, por causa de cálculos, acaba tendo mais dificuldade de comer coisas gordas, tá? Porque a produção de bile não vai ser eficiente, porque não vai ter esse armazenamento dessa bile, né? Vai ter só a produção do fígado mesmo, tá? Então ela não vai ter uma quantidade eficiente de bile para quebrar a gordura, tá? Tem gente que não sente nada, mas tu não consegue quebrar a gordura de uma forma eficiente e não consegue absorver os nutrientes dela, tá? As enzimas produzidas no pâncreas, então, elas podem atuar em diversos nutrientes, ali que tá mostrando para nós, tá? As reações, elas ocorrem com pH alcalino, tá certo? E as enzimas pancreáticas, elas existem outras produzidas pelo epitélio do intestino, tá? Então, ele tá mostrando para nós o suco pancreático, as enzimas formadas pelo suco pancreático, né? E a ação delas, tá certo? Então, a gente tem as proteases, que são digeridas no estômago, tá? E as proteases, então, elas são produzidas pelo pâncreas e são a tripsina e a quimiotripsina.
A gente tem a amilase pancreática, que atua sobre as proteases, então atua sobre as proteínas, tá, gente? Eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. A amilase pancreática, ela vai atuar sobre o amido, tá? Que não foi digerido na boca pela saliva, então ela vai ser digerida através dessa amilase. A lipase, os lipídios, né, que são os ácidos graxos, então vão ajudar lá a bile. As nucleácides, os ácidos nucleicos, que vão lá fazer parte do nosso DNA e RNA, tá? Então a nossa alimentação, ela também vai estimular lá os nossos ácidos nucleicos, tá? Aí também ali tem o suco intestinal, tá? Que a gente tem a maltase, tá? Que atua sobre a maltose e quebra em glicose, tá? Sacarose, que quebra a sacarose em glicose e frutose. A lactase, que é a que quebra a lactose em glicose e sacarose, tá? Então, quem tem a alergia à lactose não tem a produção de lactase de forma eficiente, tá certo? As peptidases, então, vão atuar nos fragmentos de peptídeos lá, que vão se transformar em aminoácidos para a formação das proteínas do nosso corpo. Lipase nos lipídios e nucleases nos nucleotídeos, tá? Lembrem que o pâncreas também faz a quebra da glicose, tá? Produz insulina para retirar a glicose e o açúcar do sangue, tá? Então, quem tem diabetes tem problema nessa produção da insulina lá do pâncreas, tá certo? Bom, então diz ali para nós que após a digestão, as moléculas simples são absorvidas na parede intestinal do jejum e do ilho e lançadas na corrente sanguínea. Então, a gente tem a quebra do alimento no estômago, na boca, estômago e duodeno, e começa a absorção lá no jejum e no ilho, tá? Dos nutrientes daquela quebra. Oi. Por causa disso, porque no momento que a gente come e tem a quebra desse alimento, vai entrar glicose, gordura, nutrientes, todos produzidos a partir da quebra dessas substâncias para nossa corrente sanguínea para ser transportado para as células do corpo. No momento que a gente não come, ali está a quantidade normal do nosso corpo, tá? Sem a entrada de alimentos. Por isso que a gente tem que fazer jejum, tá? Porque seria a quantidade que a gente tem no nosso corpo sem incorporar mais nada ali, tá? Bom, tá falando para nós, então, que os ácidos graxos, eles são absorvidos de forma de pequenas gotas, né? E que são lançados nos nossos vasos linfáticos, tá? Os vasos linfáticos são uns vasos que a gente tem concomitante ali com os vasos sanguíneos, que eles fazem a retirada, vamos dizer assim, do líquido no nosso corpo, tá? Parte dessa água, desse líquido, dessa linfa que está dentro das nossas veias, vasos sanguíneos, capilares, elas saem dos vasos, né? Elas vão para entre as células e aí parte é reabsorvida pelas linfas. A gente vai ver isso depois com mais calma, tá? Então as linfas, elas fazem esse processo de reabsorção desse líquido, tá? Quando a gente está inchado, que a gente está retendo líquido, que a gente diz, é que essas linfas, elas não estão sendo eficientes, a gente está tendo líquido demais na célula e não nas nossas correntes linfáticas, tá? Bom, vocês estão vendo ali que tem uma imagem de uma vilosidade e um desenho de uma parte da parede do intestino, tá? O nosso intestino, ele é cheio dessas vilosidades que elas auxiliam, tá? Nessa absorção de nutrientes, tá certo? Pensem assim, se eu tiver uma coisa assim, eu vou ter uma linha reta para absorver nutriente.
no momento que eu tenho uma coisa assim cheia de velocidades, eu vou ter mais espaço para o nutriente tocar e ser absorvido, tá? Quem aqui já comeu um mondongo? Lá da dobradinha do Mocotó. Já comeram? Ele não parece que tem uns pelinhos? Então, ele é o intestino do boi, tá? Por isso que ele tem aqueles pelinhos. Aqueles pelinhos são as velocidades que fazem a absorção do nutriente, tá? Então, quem gosta aí de mondongo, tá comendo o intestino do porco. Do boi, desculpa. Não é do porco, é do boi. Tá? Oi. Não sei. Será que ele não tem muita pele? Oi. O tutano seria a parte de dentro do osso, né? Aquela parte ali onde tem a medula óssea vermelha e a amarela. O tutano é outra coisa. Bom, ali na página 44, então, tá mostrando para nós o fígado, né? Que é o que produz a nossa bile, que faz a quebra, então, né? Lá dos lipídios, das gorduras, né? Que eu já falei para vocês. Então, ali, ó, tá mostrando para nós as funções do fígado, tá? Então, ele faz armazenamento de glicose excedente lá na forma de glicogênio. Desculpa, gente. Então, ele pega o açúcar, a glicose que está no nosso sangue e armazena, tá? Ele faz armazenamento de vitaminas, né? Então, ali a gente tem bastante vitaminas armazenadas, lipídios, sais minerais, o ferro, tá certo? Transformação do excesso de carboidratos e proteínas em lipídios, que é como eles armazenam, né? Que eles conseguem a gente consegue armazenar no tecido adiposo, tá? Em forma de gordura. Produção de proteínas. Nos ajuda na coagulação sanguínea, essa produção dessas proteínas, tá? Retirada de nitrogênio dos aminoácidos. Síntese dos aminoácidos. Destruição de hemácias velhas, então ele ajuda na purificação, na filtragem, na limpeza do nosso sangue, né? Tirando as células velhas. E ele ajuda na desintoxicação de substâncias. Então, é ele que nos ajuda a desintoxicar quando a gente toma bebida alcoólica, quando a gente toma algum remédio, é ele que faz essa filtragem desses medicamentos para o excesso ser retirado do nosso corpo, tá? E de várias outras toxinas também. Então, ele faz uma primeira purificação do nosso sangue, vamos dizer assim, né? E essa purificação, ela esses dejetos, né? Ele é expelido lá, então, pela urina, tá? E pela bile, lá com o bolo fecal, tá certo? Então, o fígado, ele é extremamente importante, é o nosso primeiro filtro, onde a gente vai purificar o nosso corpo, tá? Bom, depois a gente tem o intestino grosso, né? Que é por onde o quimo vai passar e se transformar em bolo fecal, tá certo? De intestino grosso, a gente tem aproximadamente 1,5 metro de intestino. Então, se a gente pensar no total de intestino que nós temos uns 8 metros, né, de intestino no nosso corpo, juntando o delgado e o grosso, tá? O intestino grosso, ele é dividido em 3... Oi. Desculpa te atrapalhar, Não. o Luigi pediu pra avisar que acabou a bateria do celular dele, ele tá colocando pra carregar. Tá bem, tá, obrigada. Ele avisou pelo computador. Tá bom, obrigada. Então, assim, ó, o intestino grosso, ele é dividido em 3 partes, seco, cólon e reto, né? Então, o seco é a parte que se comunica com o intestino delgado, tá?
É onde a gente tem aquela projeção que é chamada de apêndice cecal, né? Que ela é eficiente nos animais ruminantes, mas na gente ela só infecciona, tá? A única função que ela tem nos seres humanos atualmente é infeccionar, tá? Por que ela infecciona? Entra comida para ali, fica ali armazenada e causa infecção. Muitos dizem que a função principal do apêndice cecal seria para quebra, né, dos vegetais, lá da parte do... Agora esqueci a palavra. Esqueci a palavra, gente. Se eu me lembrar, eu volto. Mas é a quebra das substâncias que tem na célula vegetal. Tá bem? Tá? Então, ali... Então, a gente tem essa projeção que para nós não tem função, né? Não tem função. E essa é a ideia que seria para a quebra, então, celulose, lembrei, que seria para a quebra da celulose dos vegetais, tá? Como nós nos tornamos onívoros, né? Somos onívoros, não teria necessidade da quebra da celulose. Mas é muito controverso porque qual era a função do apêndice, tá? Bom, depois nós temos os cólons, né? Que ele contribui para a maior parte do intestino grosso. É ele que vai fazer a absorção da água e dos sais minerais do bolo fecal, tá? Então, no intestino delgado tem o início da quebra das substâncias e absorção dos nutrientes, tá? Quando ele passa para o intestino grosso, ele se transforma em bolo fecal, e aí ali, né, nessa parte do cólon, a gente tem a absorção da água e dos sais minerais, tá? A gente já não tem mais absorção de nutrientes, tá bem? E quanto mais tempo esse bolo fecal fica no nosso intestino, mais água a gente absorve desse bolo, tá? Por isso que quem tem prisão de ventre acaba eliminando fezes muito secas, tá? Porque quanto mais tempo ele vai ficando, mais água é retirada, mais seco ele fica, tá? Por isso que é muito importante tomar bastante água também, tá? Para esse bolo ele ficar sempre umidificado, tá bem? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem algumas bactérias, né, no nosso organismo, que vão formar, então, a nossa microbiota intestinal, que vão ajudar lá, né, na quebra e absorção de alguns nutrientes, tá certo? Tá falando para nós, ó, que essa microbiota, né, que essas bactérias, elas nos ajudam ali a sintetizar a vitamina K, tá bem? E realiza a decomposição do que não foi digerido, o que provoca os gases, tá? Então, os gases que a gente tem é a partir dessa digestão das bactérias, tá certo? Então, fala ali para nós que o intestino grosso ocorre a formação das fezes, como eu já falei para vocês, que são constituídas por água, restos não digeridos de alimento, como a celulose, que eu falei para vocês que a gente não consegue quebrar, tá? O número de bactérias, né? E aí, quando chega no reto, a gente já tem as fezes propriamente ditas, que são expelidas pelo ânus, tá? Então, ali na página 45, tá mostrando para nós o intestino grosso, né? O intestino delgado e o reto. Aí tem uma ampliação do nosso intestino grosso, né? Então, a comunicação do intestino delgado com o intestino grosso, o nosso apêndice cecal ali, né? Que para nós não tem funcionabilidade. Então, olhem ali no desenhozinho do homenzinho. Nosso apêndice, ele fica do lado direito do nosso corpo, tá? E aí, a gente tem ali, ó, toda a transformação, né, ó. Então, o alimento não digerido entra na primeira parte do intestino grosso, é transportado, é absorvida águas e sais minerais e alguns outros resíduos,
e eliminado, então, no reto através do ânus, tá? Então, aí aqui, lembrem que todo o sistema digestório, ele é muito muscular e ele precisa fazer movimentos peristálticos, tá certo? Bom, depois a gente tem aquela parte ali do controle hormonal e digestão, tá? Que eu tava falando para vocês. Então, ali tem o nosso fígado, o nosso pâncreas, que é aquele ali que parece uma espiguinha de milho, que tá atrás do estômago, tá certo? E aí diz para nós que o processo digestório, assim como o controle das secreções, que proporcionam a transformação do alimento, é realizado sob a ação de sistema nervoso endócrino. Por que o endócrino, né? Porque a vesícula, né? Desculpa, a vesícula não. O pâncreas, ele é uma glândula, tá? Então, ele vai ter a liberação de hormônios, de substâncias que vão fazer com que os outros órgãos funcionem, tá? Então, diz ali, ó, o contato com o alimento, com a parte inicial do estômago, ativa células que produzem a gastrina, que é um hormônio que estimula a secreção do suco gástrico, tá? Então, todas essas produções dessas enzimas que vão quebrar o alimento, elas acontecem a partir de hormônios que são lançados no nosso corpo para fazer com que essas enzimas sejam produzidas e liberadas, tá? Ó, então a gente tem ali a gastrina, o hormônio que estimula a secreção do suco gástrico. Quando o quimo chega ao duodeno, sua acidez, né, a acidez do quimo, ativa a produção de secretina, que é um hormônio que estimula o pâncreas a liberar o bicarbonato de sódio, responsável pela neutralização desse pH. Então, que vai ajudar ali aquele quimo, aquele bolo, não ser tão ácido na passagem lá do intestino, tá? No duodeno, ocorre a secreção do hormônio colecistocinina, estimulado pelo pâncreas, que elimina as enzimas do suco pancreático, a vesícula biliar a eliminar a bile. No duodeno também produz o hormônio enterogastrona, que é secretado pelo estômago, inibindo a liberação do suco gástrico e do peristaltismo, tá? Então, o que acontece? Um hormônio vai estimular a produção do suco gástrico no estômago, tá? Esse suco gástrico ele vai agir em cima do bolo alimentar, o bolo alimentar vai se transformar no quimo e vai seguir o caminho, tá? No momento que esse quimo ele encontra o intestino, essas acidez e essa produção de outras enzimas faz com que este hormônio, né, enterogastrona, seja estimulado para avisar lá que o suco gástrico ele tem que parar de ser produzido, porque senão a gente vai ficar com excesso de acidez no estômago também, tá? Então, tudo, uma coisa reage à outra, um hormônio influencia no outro, tá? E aí, para nós ali, ó, tá mostrando toda a movimentação, então, dessas substâncias no nosso estômago, intestino e no pâncreas, tá? Pessoal, alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre? Não? Então, olha só, façam as atividades do livro didático A46 e A47, tá? Livro de atividades 12 a 15, tá? Façam. Oi! Peraí, deixa eu anotar aqui, peraí. Eu paro, espero. Tá? Vou repetir. Livro didático 46 e 47. Livro de atividades
12 a 15. Só isso, Sônia. Só isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me perguntam que eu ajudo vocês, tá? Pessoal, vou fazer a chamada, já são 12h16, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios, esses exercícios vocês me perguntam semana que vem, tá? E aí, qualquer coisa a gente vai conversando, tá certo? Semana que vem a aula é por aqui também, normal, tá? A gente vai ver o sistema respiratório, tá? Então, já deem uma lida nesse conteúdo ali do livro, tá? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente já ir conversando sobre esse sistema, tá? Então, vou fazer a chamada.